Boa noite, tudo bom? Bom dia ou boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas estamos começando mais uma aula sobre programação, sobre o Google Earth Engine, especificamente como trabalhar com dados de queimadas, né? Aqui você pode ver, tem focos de anomalias de temperatura em uma determinada região, que é o município de Primavera do Leste, que é a nossa área de interesse. Então, nessa área de interesse, agora a gente vai desenvolver algumas análises. Dentre essas análises, vai ser como trabalhar com esses dados de queimada. Então, eu vou abrir aqui agora o, um outro Code Editor e a gente já vai começar a verificar como trabalhar com tudo isso. Bom, primeiro ponto, a gente precisa definir a nossa região de interesse, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Para isso, a gente vai definir aqui, a ROI, né, que é a nossa região de interesse. Nós vamos usar então uma variável ROI que vai receber uma feature collection. A feature collection nada mais é que um shapefile que você armazenou como um asset aqui dentro do GE e você vai usar ela sempre que houver necessidade. Neste caso, a gente vai usar aqui o shapefile do Brasil, que está nesse caminho, e vamos usar também, dentre as features, essa coluna nome do município para filtrar a nossa área de interesse. Então, quando a gente atribui aqui esse projeto e a gente define que vai utilizar essa região de interesse, nós podemos então aplicar um filtro, e esse filtro nada mais é que um filter que recebe um filtro do Earth Engine, onde a gente consegue aplicar aqui o filtro EQ, né, que é o filtro de igual. Só que igual ao quê? Igual a uma coluna, aquela coluna que tem um nome de Primavera do Leste. Primavera do Leste, que é um município aqui um município do Mato Grosso. Então, agora o próximo passo é centralizar e visualizar a ROI. Agora a gente coloca aqui então para o nosso map, que é o que é o map, pessoal? O map é essa região aqui que você está vendo, é um map, um mapa. Então, para o nosso map, eu quero center object. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou centralizar o mapa conforme a minha região de interesse num zoom de 10. Ao mesmo tempo, no nosso map, eu quero add layer. Então, veja a lógica do contexto aqui, né? Eu estou no nosso map adicionando o layer, que é a nossa ROI. Neste caso, eu abro aqui, então, as chaves dos dicionários, mas não atribuo nenhum valor. E coloco aqui o nome de ROI, que é o que o objeto precisa. Quando eu rodar o código aqui em Run, ele já vai, então, me direcionar para a minha região de interesse, que aqui é o município de Primavera do Leste, e, ao mesmo tempo, já centraliza a nossa imagem. Então, a gente já tem a nossa área de estudo. O que a gente precisa fazer agora, então, é determinar a coleção de imagens que a gente vai utilizar. E para trabalhar aqui, eu vou trabalhar com a coleção de imagens que se chama Firmes, né? Então, o Firmes, para você que nunca utilizou, o Firmes ele é um sistema de gerenciamento aqui dos recursos de informação do fogo. Então, aqui no Firmes, a gente pode pegar e utilizar os dados correspondentes ao modes de temperatura, né? Dados de anomalia de temperatura. Só que ele tem mais de uma banda. Então, a gente precisa definir a banda aqui do T21, que é a banda do modes, que é a banda que a gente vai utilizar. E com base nisso, a gente vai definir aqui, ó. Agora, como que eu uso o Firmes, né? Eu vou pegar os dados aqui que estão da coleção do Firmes e aquela banda. Então, coloco aqui e coloco um ponto select uma string aqui. Vamos lá de novo, tentar de novo, ver se vai funcionar. Select T21. Então, isso vai me dar os dados de toda a região e também de uma série temporal maior que eu não quero. Então, eu preciso definir que eu quero trabalhar com os dados de 2023, por exemplo, 2023, 0101, até o final de 2023. Eu estou selecionando aqui 2023 de forma aleatória. Como ele é um dado diário, teoricamente eu vou ter aqui em torno de 365 imagens disponíveis para o meu contexto. E eu posso também aplicar aqui um map. O que é o map? O map é uma forma com que eu consiga replicar um algoritmo sobre toda a minha coleção de imagens, né? Se você tem dúvidas sobre isso, aqui dentro do nosso YouTube, tem vários vídeos onde eu explico como usar o map, né? Mas dentro do próprio GE, se você pesquisar aqui, ó, map GE, ele já vai te trazer o que é o map e para que serve o map dentro de uma image collection. Então, o map, pessoal, ele aplica um algoritmo sobre uma coleção. Ele precisa de uma coleção de imagem
seja ela uma imagem, seja uma feature collection ou até mesmo uma coleção, uma lista, pode ser uma lista também, e com isso você vai ter os valores, ele vai iterar sobre todos esses valores. Tá, mas Christian, o que você quer iterar? Eu quero iterar aqui uma função, e nessa função ela vai receber uma imagem qualquer da minha coleção, e vai retornar para essa imagem fazendo primeiro de tudo, então, um clip ponto to collection. E esse clip to collection, por que clip to collection? Porque a minha feature é uma feature collection. Então ele vai fazer esse recorte para essa feature collection. Além disso, eu vou pedir para ele fazer um set data para que eu tenha a propriedade data dentro da minha coleção. E essa data vai ser uma image.date para extrair os valores de data, .format. E aí o formato eu quero de ano, mês e dia. Então com isso eu vou ter essas informações aqui. E agora o que mais? Como eu apliquei um clipe e o clipe ele tira as propriedades da imagem, eu preciso ter da minha imagem aqui um ponto copy properties, tá? O copy properties. E esse copy properties, o que ele vai fazer? Ele vai pegar então da minha imagem e vai copiar as propriedades pelo nome, ó, property names, tá ali. Então, beleza, agora eu já tenho tudo que eu preciso, eu vou ter as minhas imagens recortadas para essa região. O que eu posso fazer? Map.addLayer, ok, add layer. Eu vou colocar ali então o firms, que é a minha coleção, vou definir os parâmetros de visualização. Esse parâmetro de visualização vou ter uma palette, porque eu estou trabalhando apenas com uma banda, e eu vou colocar aqui o seguinte, ó, que locais com baixa temperatura, ou seja, com baixas anomalias, vão ser amarelo, os locais com anomalias maiores vão ser orange, e os locais com anomalias maiores, mais intensas de temperatura vão ser vermelho. O mínimo, como eu estou trabalhando com graus Celsius, com Kelvin, desculpa, eu vou colocar 300, e o máximo eu vou colocar aqui então anomalias de 400, por exemplo, só para a gente ter essa dimensão. Por fim, o nome dessa image aqui, dessa composição, vai ser então aqui firmes, ó, só para a gente saber. Se eu rodar o código, o que vai acontecer agora é a tendência que aconteça de aparecer os pixels onde existem anomalias ao longo do tempo e a gente vai poder visualizar isso. Por que isso tudo que eu estou fazendo aqui é importante? Imagina que você tem dúvida dos momentos em que ocorreram anomalias de temperatura em uma determinada região e você quer analisar, por exemplo, o impacto de alteração de uso e cobertura do solo em relação às queimadas. Então aqui visualmente para o município de Primavera, a gente percebe que em vários locais tiveram anomalias de temperatura ao longo do tempo e nessa região aqui possivelmente a gente tenha tido as maiores. A gente pode inclusive inspecionar aqui, ó, para ter essa dimensão. A gente observa todas as imagens disponíveis ali dentro do período que a gente está trabalhando, né, que seriam ali 365 imagens, né, dentro da coleção, e tem também o quanto foi essa anomalia, 388. Né? Então você vê que é uma anomalia com a expressão maior que as demais, quando a gente compara com esses valores em amarelo aqui. Esses valores em amarelo, eles têm o valor aqui próximo a 300, digamos assim, né? Ó, 318. Então a gente está falando aí da diferença de quase 60, né, kelvins ali. Bom, e aí o que a gente vai fazer agora? A gente pode estabelecer, para finalizar, criar um gráfico para analisar esse contexto. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a nossa variável, que vai ser o gráfico, e esse gráfico a gente pode ter um gráfico que vai ser um gráfico chart de uma image. Tá? E essa image, a gente seleciona image series. Por quê? Porque eu sei que é só para esse município. Então eu pego o que precisa de dado, que é a minha coleção. Então é o firms. A região é minha ROI, acabei de definir. O meu redutor, nesse caso, para essa análise que nós estamos fazendo, a gente pode definir um redutor bem interessante, que é o mínimo e o máximo, que a gente vai ter esses dois valores atribuídos. Aqui a escala, a gente sabe que é 1000, porque ele tem 1 km. E a propriedade aqui, a gente coloca uma propriedade que se chama System Time Start, que seria o start ali para aquisição desse dado. Então, e com base nisso daqui, a gente já tem as informações necessárias para a criação do nosso gráfico. Claro que depois você pode personalizar esse gráfico, deixar ele ali todo bonitinho, né, atribuindo opções a ele como títulos, né, mas esse não é o foco desse vídeo. A gente pode até pensar em fazer um vídeo de personalização de gráficos, mas não é esse o objetivo. Então aqui a gente vai ter o print do chart. Quando eu coloco aqui, ele já vai gerar o gráfico correspondente a essa região e a gente vai ter esses valores.
Então, veja a importância, né? Agora, observando estes valores, a gente consegue, por exemplo, determinar, ó, eu tive no dia 21 de julho de 2023 uma anomalia muito alta comparada às outras, né? E também tive em maio. Então, eu posso dizer que nesses dois períodos aqui de 2023 foram os períodos que eu tive essas anomalias. O que que isso pode me indicar? Pode indicar a presença de uma queimada. E aí, com base nisso, a gente pode evoluir para uma segunda análise, que é selecionar imagens ópticas ou até mesmo de radar, de repente, para tentar identificar as alterações de severidade desse grau de queimado. A gente tem um índice, o NBR, a gente pode fazer ali o delta NBR, que mostra esse pré e pós queimada, inclusive majorando o impacto dessa queimada e identificando se foi uma queimada de alta severidade, média ou baixa, tá? Então, se você tem interesse que eu faça um vídeo sobre esse tipo de análise, seguindo daqui de onde a gente está estudando, você comenta aqui nesse vídeo dizendo que quer uma sequência dessa análise de queimada, que eu vou saber que você assistiu até o final e você quer essa análise, tá bom? Com isso, você já tem aí um produto que te permite analisar os impactos de queimada, né? Ou seja, usando dois sensores, né? Duas coleções, um dado termal de anomalia, ali de anomalia termal, desculpa, do MODES, e também um dado óptico, que seria o dado correspondente ao Sentinel-2 ou Landsat, por exemplo. Beleza? Então comenta aqui nesse vídeo, diz o que você achou. Lembra de se inscrever no canal e a gente se vê. Tchau, tchau.